Vem com a gente para mais um episódio do Borbolemob. Que é uma parceria do Via Mob com o Borboletando Podcast. E aí, você está preparado para esse próximo episódio? Tá sendo emocionante compartilhar com você histórias de pessoas de Santa Cruz do Rio Pardo e região, onde elas cantam as suas histórias. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai receber a musicista do projeto cultural aqui do Especial Dog, a Daniele. Ela que é sensacional e vai contar e cantar a história dela pra gente. E o Borbolemob, que está agora com Alto Posto Estação, movendo o Via Mob. Movendo o Via Mob. Será que hoje a gente canta, Esther? Será que a gente canta? Será que eu vou saber se eu posso cantar? Eu acho que você pode. Porque Todo mundo pode professora cantar. de canto, né? Sim. Então, quer saber? Então vem acompanhar com a gente esse novo episódio. Papo com alma e coração. Tem história, tem risada, tem revelação. Conversa afinada, cheia de emoção. Do palco ao estúdio, da rima ao refrão. Aqui o som voa alto e toca o coração. Ei, é Borbolemob. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Prazer te conhecer. Prazer todo meu. Conhecer a sua história e cantar junto com você e ouvir a sua bela voz. Marcela, que foi sua aluna, disse que você canta super bem. Meu Deus. Eu sou muito suspeita, muito fã da Dani. Ah, então, gente, tem que trocar, você tem que vir aqui eu aí, porque eu sou muito fã de você. Que gostoso, mas muito bom recebê-la no nosso projeto, no Borbolemob, que tem aí o objetivo de levar mesmo informação, contar história e cantar as histórias. Sim. Porque a música, ela tem sentimento e tem também as lembranças. E você, como você começou na música, Dani? Bom, desde muito pequenininha, né, muito criança, minha mãe relata assim que eu brincava com as minhas coisinhas, né, as bonequinhas, na época era fofolete, né, que a gente tinha. Eu nunca fui de brincar com boneca muito grande, nunca gostei de ter bonecona grande, eu gostava de ter bichinhos, cavalinho, camelinho, sabe, porquinho, não sei o quê, e as bonequinhas pequenas. E aí minha mãe fala que eu organizava todo mundo, assim, já devia ser meu coral, né? E aí eu ficava cantando tudo que eu ia fazer pra elas. Agora eu vou arrumar minha cama, vem aqui comigo, e era tudo cantando, tudo. E ela falava que me chamava Dani, eu, oi, sabe, cantando. E desde muito pequena, né? Mas aí a influência musical mais forte, eu acho que vem do meu pai. Meu pai sempre gostou de tocar violão e cantar. Então ele tocava e cantava músicas do Roberto Carlos. Tem algumas que eu vou me lembrar aqui daqui a pouco, eu vou cantarolando um trechinho de uma ou outra. E aí a igreja, né? Que a gente sempre, desde criança, indo à igreja, minha raiz é evangélica, então assim, a igreja evangélica, ela tem um carro-chefe que é a música, né? E eu me recordo de, na escolinha bíblica, a minha professora cantava as partes bíblicas e tudo, e eu ficava encantada com aquilo. Aí, de 6 para 7 anos, eu tava já cantando muito em casa, decorando letras, cantando coisas do Roberto Carlos, né? Até minha mãe ficava brava, porque meu pai cantava... O Roberto tem um lado dele que não é só da Jovem Guarda, né? Do Iê, 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 mas ele tem aquele lado mais sensual, né? Que fala da mulher, do amor, aquela parte, né? E acabou que eu aprendi a cantar Cama, Mesa e Banho. Aquela música, eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me inspirar na tua boca, ser o seu batom. Minha mãe queria matar a criança, uma criança. E meu pai me inscreveu num concurso da rádio de Ourinhos e eu fui cantar. E eu ganhei primeiro lugar cantando essa música, vai vendo. Ganhei avental, ganhei umas coisas que as lojas davam de presente, Você boneca. tinha quantos anos? 7 anos. Gente! Aí nessa época eu já tava lá na igreja cantando, participando. Minha mãe falou, bom, vamos colocar essa menina numa aula de música, né, pra valer. E Ourinhos teve durante muito tempo o Conservatório Santa Cecília, que hoje está o Colégio Santo Antônio, né? E na parte de cima tinha um conservatório que era coordenado pelas irmãs, pelas freiras. Então nós tínhamos aula de flauta doce, de coral, de canto coral, de bandinha rítmica, piano. E eu iniciei então oficialmente na música, no estudo da música com 7 anos. Uhum. E
E aí, com 12 que eu ganhei meu primeiro piano, meu pai se esforçou bastante e comprou um piano para mim. Nesse meio de tempo, eu treinava no órgão da igreja, um órgão, aqueles assim, com duas teclas, 2 lances de teclas, né? Aham. E uma pedaleira embaixo para apertar assim, para dar os baixos. Eu nem alcançava, porque eu era muito pequena. Mas tem foto minha lá de Maria Chiquinha tocando os hinos da igreja e fazendo solo e tal. E eu me recordo também que lá no conservatório elas eram muito rígidas. E pelo fato do meu pai tocar violão, cantar, e eu ficar ali naqueles ensaios dele com meu tio, ele com o primeiro professor dele que chamava Zé Camilo, eu chamava ele de Zé Camelo, vai vendo. O Zé Camelo, e ele cantando com o Zé Camelo, e eu ali, e eles cantavam uma que eu gostava, que era Menina, que um dia conheci criança, sabe? Então eles cantavam essas coisas e tal, MPB, né, pura. E aí eu me lembro que no conservatório a irmã abria o livrinho e tá, a notinha sol, notinha não sei o quê, e tocava Mário Mascarenhas, que era a base da época, e tocava Anon, que era um livro de técnica de escala, aquele negócio chato, maçante. Eu ficava tentando tirar de ouvido as modas, né, que meu pai cantava. A gente já escutava Beatles em casa pra caramba. E eu ficava tentando tirar. E Chitãozinho e Chororó, nessa época, veio muito forte na minha vida, assim, né? Porque ele escutava muito Chitãozinho. E eu, até hoje, eu sou muito fã. Aquelas fãs, assim, que grita, esgoela, descabela. Quer ir no show, primeira fila, quer ficar E assistindo. nesse nível, assim, sabe? Que ele, realmente, eu chamo os dois de pitoquinhos. Meus pitoquinhos, que eles são sensacionais, né? Em termos de voz e tudo mais. Bom, aí eu aprendi uma bendita música, que é Obras do Poeta. Aprendi a música inteira, uma música de letra longa. E teve uma audição para os pais no conservatório, fim de ano, para todo mundo tocar o que tinha aprendido com as irmãs, que amarravam uma bolinha de ping-pong na mão com elástico para fazer a forma da mão. Você imagina, período medieval, né, gente? Período medieval. Período medieval, para poder erguer a mão. E eu tocava com aquela bolinha, minha mão pequena e a bolinha maior. E a gente errava, tinha uma régua de madeira que elas davam um totozinho na mão da gente. Era nesse nível. Nesse nível. E tinha que tocar com o metrônomo ligado, tec, 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 tec. E aquela coisa. E eu não tinha, eu fui ganhar o piano com 12 anos. Eu tinha 7, 8 anos quando essa loucura começou, graças a Deus, né? Porque eu devo muito a esse momento de estudo técnico erudito. E eu treinava numa mesinha, que tem até hoje na casa da minha mãe. A base dela é um mármore branco, baixinha. E eu fiz de papelão um pianinho. Eu fiz esse pianinho de papelão, escrevi do, ré, mi. E eu cantava do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. E cantava todas as notas ali, tocando e cantando as músicas. E ficava pá, 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 cantando a música do Chitãozinho, do Roberto. Aí minha mãe olhava e falava assim, ai, que lindo, você toca com as duas mãozinhas, né? E com o pezinho, você sabe tocar? Se referindo a quê? Ao pedal do piano. do piano. O que Daniele fez? Um pedal. Não, Daniele tirou o sapatinho e pôs o pezinho em cima da mesa. Literal, né? Literal. Já que é pra tocar. Já que é pra tocar, quando toca as mãozinhas, você toca com o pezinho, vou tentar tocar com o pé, né? Então essa história eu também tenho até hoje. Mas enfim, chegou o fim do ano e tal, vamos tocar. Fomos pra audição, as irmãs todas lá, os familiares, eu toda de vestidinho, lacinho que minha mãe enfeitava e passava no cabelo, laço, papapá. Fui, toquei as peças de piano, todo mundo aplaudiu. Levantei do banco, olhei pra irmã e falei, agora eu vou tocar uma coisa que eu gosto. Né? E fui lá no piano, eu não sabia tocar Obras do Poeta, uma música difícil. Dei a primeira nota, que era a nota de confortável para eu cantar. Peguei o tom, voltei e cantei. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. Tô um pouquinho rouca por causa do 70. São iguais as melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular, serve de inspiração. Com o tema pra rimar. Ai, que lindo. Enfim, aí minha mãe. Gente, que lindo! Mas- É emocionante. Todo mundo ali. E o que as irmãs fizeram? Me deram uma baita bronca. Como assim? Super rígidas, né? Rígidas. E falaram pra minha mãe que eu fechava o livrinho
elas viravam as costas, eu fechava o livrinho e ficava tentando tirar tudo de ouvido. Mas isso a gente fala na música que é ouvido absoluto, ou não? Na verdade, assim, o ouvido absoluto, ele é aquela pessoa, assim, que nasce com uma capacidade de escutar um som, tá? Tem, pá, esse som. E ela sabe, se ela estudar música, ela vai saber que frequência que foi esse som e a nota que ele é. Se é um lá, se é um si, se é um dó. O meu ouvido não é absoluto. O meu ouvido, ele é relativo, né? É um ouvido que eu escuto as coisas, eu decoro aquela sequência melódica e tento tirar no piano. Entende? Então, Entendi. assim, eu tava trabalhando esse meu instinto de tirar as coisas de ouvido, e que esse instinto é inerente ao homem, né? As crianças já nascem, todos nós nascemos com essa coisa de copiar, senão a gente nem aprenderia a falar. Uhum. A gente tem lá a mãe, né, falando mamãe, papai. Então, essa coisa do copiar, de ouvir as palavras, os sons, a gente imita desde que a gente é ser humano, né? Então, eu fui desenvolvendo esse ouvido relativo. Hoje, se eu escuto alguns sons, pelo fato de estudar música, eu consigo saber a frequência próxima e até arriscar que nota que é, né? Mas existe o ouvido absoluto, ele é muito falado, muito comentado, mas tem gente que tem ouvido absoluto e nem sabe que tem, Pois é. porque nunca estudou música, né? Mas ele é um ouvido a ser trabalhado também, porque se ele não for trabalhado, ele pode até atrapalhar quem está estudando, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que têm ouvido absoluto, escutam um acorde e não ouvem a nota solta. Ah, é um acorde que tem mi, é um acorde que tem sol. Aí depois que vai perceber se é um acorde maior, menor, entende? Então, tudo isso tem que ser administrado, né? Porque a melodia, ela é um composto de muitas, não só notas, né, Dani? Mas tem um composto de frequências, de um conjunto que pode se formar uma nota maior, uma nota menor, eu não sei muito bem, mas ela tem um composto de outras informações, não só uma nota perdida, né? Exatamente. A melodia, ela é uma sequência de notas, né? Se a gente faz pá, pá, parará, pá, 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 né? Pá, pá, é uma nota que começou aqui e que subiu, teve um degrauzinho acima. Pá, pá, parará, pá, 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 e teve um desenvolvimento ali, rítmico e tudo mais, né? Então é isso, é a compreensão desse todo da música, que é a melodia, que é o ritmo, que é a harmonia, que esse ouvido relativo, e se a pessoa tiver ouvido absoluto, vai contribuir para que ela alcance níveis mais difíceis até de compreensão musical, né? É muito interessante. É. Eu fico, às vezes, tentando ouvir e reproduzir a música, mas eu não consigo guardar a letra das músicas. Olha só. Até a minha música favorita, eu não consigo cantar se eu não estiver ouvindo ela por trás. E qual é a sua música favorita? A minha música favorita é Eu Nasci, do Leandro Borges, conhece? É uma música gospel e é uma música que fala sobre nós estarmos neste mundo, mas sermos divinos, né? Que nós viemos aqui para criar não, mas fomos criados por Deus para cumprir um propósito aqui na Terra. É uma música assim que eu gosto muito, ela é alegre, é pra cima, mas eu só canto quando eu tô escutando. Com a base dela, Com a né? base. Com a gravação. É difícil guardar e gravar a letra, né? É difícil, é um trabalho constante, né? Isso, assim, quanto mais cedo a criança tiver contato com a música, em termos, assim, organizada, né? A música organizada para o ensino, para o aprendizado dela, melhor é. Claro que uma família musical, uma família que tem cultura no seu dia a dia, coisas boas, né? Vai favorecer o aprendizado dessa criança. Então, é muito importante, desde muito pequenininho, até no ventre, né? Tem estudos, relatos que a criança, que nós temos uma memória da nossa vida intrauterina, os ruídos da nossa mãe, né? De todo o corpo da nossa mãe, e a nossa mãe falando, a nossa mãe cantando. E depois, quando a gente sai, que a gente toma contato com a nossa família, se é uma família alegre, cantante, festiva, ela vai crescer nesse meio, né? Sendo estimulada por isso, né? E, inclusive, eles reproduziram os barulhos do útero para que você colocasse quando a criança está fora, né? Se tá chorando, com algum problema, esse ruído, esse barulho que imita o som do útero faz com que ela se acalme. E pensando nisso, Dani, você acha que a música, você acredita que a música ela pode transformar as pessoas, a cultura, a música através da cultura faz você ser uma pessoa diferente,
de outras pessoas? Você acha que isso é um agente transformador na vida das pessoas? Ah, completamente. E é muito poderoso. A cultura é muito poderosa, né? Existem coisas que só através da cultura, a cultura pensando num pacotão, né? A cultura, o cinema, a música, o teatro, A a arte. dança, a arte, as artes visuais, né? Eu sou professora de artes visuais também na ETEC, na FATEC. Fui professora de artes visuais na Unifil durante muito tempo. E assim, quando você entra em contato com uma obra, que às vezes é um borrão, né? Mas aquele borrão ele teve um significado, um recorte na história, uma motivação para o artista criar aquilo, você expande a tua mente, você expande a tua cabeça, você sai desse mundinho fechado teu, egoísta, e começa a pensar no que o outro pensou, no que o outro manifestou, no que tal cultura fez, ou que momento que aquele artista estava passando na história do país dele, para ele poder escrever aquilo, para ele poder cantar aquilo, para ele poder encenar aquilo, né? Então, claro que é um agente transformador, com certeza. Você, quando você para analisar letras de música, e aí você pensa assim, puxa vida, por que esse compositor está falando da tristeza? Por que esse compositor está falando sobre o amor? Por que esse compositor está falando sobre a liberdade? E aí você tenta se alimentar daquela letra, trazer para a tua história, para os teus sentimentos, sensibilizar, sabe? A palavra sensibilizar é muito forte. Uhum. Quando você sensibiliza alguém e põe esse alguém para pensar a respeito de si próprio, do mundo, a relação dessa pessoa com o mundo, com os outros, já houve um grau de evolução, já houve um momento de transformação. A gente vê isso, eu vejo isso constantemente, que eu tô na música pela educação da música, né? Meu pai queria que eu gravasse, que eu fosse cantar por aí. Você tem que ser uma cantora gospel, você tem que cantar sertanejo, você tem que cantar... Vai ganhar, ter sucesso, ganhar dinheiro com sucesso. Nunca foi meu foco de vida, sabe? Porque eu sempre vi isso que a Mar falou, a música, a arte como um fator de transformação nas vidas. E é o que me dá muito prazer, muita alegria, de ver as pessoas mudando sua maneira de pensar, se transformando, melhorando muita coisa na vida através da arte, né? E isso que você falou, que Deus nos colocou como mensageiros, não é à toa que o relato bíblico em Gênesis fala que Deus criou o mundo falando, né? Através da fala. E disse Deus, haja luz. E disse Deus. Então a fala nesse momento é o som. É o som. Né? O som tem o poder de transformar tudo, porque Deus é som. Deus nos deu o sopro da vida. Para cantar, a gente usa a respiração. Então, por isso que somos imagem e semelhança de Deus. E por isso que dizem que a música, o som, é o coração de tudo. É o coração de tudo. Qual música, Dani, você acha que foi a sua ligação de quando você decidiu, não, eu vou viver de música ou da música? Que momento da sua vida você disse, não, é isso que eu quero fazer? Por mais que no começo você já era uma pessoa ligada muito com a música, acho que você foi criada nesse meio também, mas você poderia não gostar e fazer uma outra coisa completamente diferente. Qual música que você acha que foi um marco e que te trouxe a nos presentear com seu conhecimento todo? Eu acho que eu posso dizer que foi o Tom Jobim, foi o maestro Tom Jobim, a música dele, a obra dele. Assim como em casa a gente ouvia toda essa parte mais popular, né, do Chitão, dos Beatles, do Roberto Carlos, mas a primeira vez que eu escutei que me tocou profundamente essa coisa da transformação, né, que me balançou, falando, é isso que eu quero pra minha vida, que eu escutei Tom Jobim, foi com Mário Nelly, né? Isso me emociona muito de dizer. Mário Nelly, que era daqui de Santa Cruz, que faleceu recentemente, né? Ele dava aulas no conservatório onde eu estudava, ele dava aulas de harmonia, e eu vi o Mário Nelly tocando Canta, Canta Mais no piano, eu vi o Mário Nelly tocando Garota de Ipanema, tocando Wave, e aquilo, assim, a paixão com que ele tocava, e ele cantava também, e ele era lindo, né? Aqueles olhos azuis, assim, de pura bondade, de puro amor, e sempre muito cordial, sempre muito querido com todo mundo.
diferente das irmãs, não nada contra as irmãs, né? Eu sinto saudade da irmã Loyola, por exemplo, minha primeira professora de piano e de canto coral, mas elas eram mais rígidas. Mas o Mário mostrou esse lado mais humanizado da música, do ensinar música. E ele ensinando harmonia, ele usava botõezinhos, botão de roupa, de vários tamanhos, de várias cores. Ele ensinava esses botões para ensinar harmonia pra gente. Um botão grandão era tônica, um botão menorzinho era terça maior, terça menor. Ele tinha uma caixa de botões. E ele levava essa caixa e jogava os botões em cima da mesa e a gente ia montando o campo harmônico, né? A gente ia montando os acordes e ele ensinando com aquela paixão, aquele amor. E ele ia pro piano e demonstrava. Foi isso. Eu falei, eu quero ser educadora como esse homem é. Porque ele acendeu essa chama dentro de mim, assim, de criar um elo com a pessoa, né? A criança e o instrumento, a criança e a música. Porque era um negócio tão difícil, gente, de tocar a partitura sem poder tocar de ouvido o que eu queria tirar de ouvido. Tão inatingível para mim. E de repente ele chega com essa coisa, olha, é fácil, basta você explorar, basta você compreender como que funciona e botar a mão. Então, ele foi o grande marco na minha vida para querer ser professora, para querer trabalhar na área de ensino de música. E o canto veio porque essa potencialidade estava dentro de mim e eu fui cantando fácil as coisas foram acontecendo no canto. E depois ele veio me ajudar muito a superar uma dificuldade com asma, que eu tive uma bronquite muito ferrada quando criança. E aí os médicos falavam, ela tem que nadar, ela tem que cantar. E aí eu comecei a cantar, fazer canto lírico, com a dona Leonor também, que foi um anjo na minha vida. E tudo isso. Então eu via os meus professores depois, numa outra fase já, dos meus 15, 16 anos. Na igreja também eu tive o Silas, né, a Brizola, que regia, fazia solfejo. Com 13 anos eu já ia para um coral que meu pai cantava. E aí eu comecei a solfejar e o Silas olhou para mim e falou, viu, você é muito novinha para saber essas coisas. Quer dizer, tudo aquilo que já estava em ebulição dentro de mim, do conservatório, do Mário Nelli, das aulas de teoria pesadas e depois das coisas mais soltas, harmonicamente falando, que ele ensinava, já começaram a explodir e ali na igreja começou a se manifestar. E aí o Silas falou, Dani, você não quer reger o coral? Eu tinha 13 anos. Nossa. Eu falei, eu quero. Eu sempre fui destemida, né? Eu quero. E aí fui pra frente do coral e eu regi um coral pela primeira vez com 13. Não regendo claramente como eu sei reger hoje, mas solfejando, fazendo o gestual base. Aí com 15 anos, aí eu comecei a estudar mais e mais e mais. Com 15 eu tive uma chance maravilhosa de ir para São Paulo, num congresso da igreja metodista que tinha lá, e fiquei na casa de uma prima da minha mãe, a Lenice Bruder, que faleceu infelizmente de HN1 na primeira leva quando apareceu essa gripe, né? Antes de Covid fez o que fez. A gente teve o HN1, que muita gente morreu disso, em 2017, por ali. E a Lenice era cantora lírica e eu fiquei na casa dela. Então eu tive um contato com o canto lírico, ela gravava. Era uma soprano dramática, assim, soprano bem pesado. Né? E ela gravava, ela cantava, e eu tinha um piano na casa dela. E aí eu fui para esse congresso, eu fiquei bastante tempo em São Paulo, quase assim, umas 3 semanas, ali na casa dela, em contato com o João Wilson Faustini, que foi um professor do seminário, um maestro maravilhoso, segurou na minha mão. Eu era pequena, a menor de todos os congressistas, né? E foi muito aquilo um marco também para me tornar regente. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui estudando cada vez mais, né? E fui fazendo cursos livres de canto, de regência, até chegar ao ponto que eu fui para a faculdade de licenciatura em música na UEL. E qual música de Tom Jobim que fez com que você tivesse a certeza? Tem alguma em específico? Ah, o Canta, Canta Mais. Canta Mais. Até hoje, eu falo assim, se tem uma música que me representa e que um dia, quando eu não estiver mais aqui nesse mundo, né, as pessoas se lembrarem de mim, quero que se lembrem do Canta, Canta Mais, porque o miolo dela é quem canta seus males espanta, né? O dito popular. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Canta pra gente, então. Essa é uma música que eu... Assim como você falou que precisa da base para cantar, é uma música que eu também, quando vou cantar, eu coloco a gravação do Tom Jobim com a banda nova, porque ele coloca uns coloridos. Ela é uma música que mescla a parte da letra,
Uhum. com uma parte de vocalização que são as, os, né? Que não tem letra, mas que as vozes que estão na banda com ele vocalizam esse né? Porque é o som dos ventos, é o som das águas, é o som do planeta, é o som do amor, é o som da saudade, é o som da família, é o som da tristeza, é o som da superação, é o som do momento a sós, é o som do momento aqui juntas, é o som do momento lá no Centro Cultural, é o som do momento lá em Ourinhos, dos momentos, em todos os momentos que a gente está e que não precisa de letra, entende? Uhum. É só o som. Só sentir. E é tão incrível ouvir você falando, não é isso, Esther? Que dá vontade de você falar assim, eu quero cantar também. Eu quero cantar também. Então, É uma paixão, um amor, isso que é legal. Ver isso, que você trouxe, você escolheu uma profissão que realmente é movido pelo seu coração e você transmite isso e consegue transformar, ser um agente de transformação na vida das pessoas através da sua escolha, porque você ama o que você faz e é nítido na hora que você tá falando. Não, é uma eu paixão. nunca ouvi ninguém falar sobre cores na música. Pois é. E quando eu ouvia você falando isso durante o coral, era tão É emocionante. emocionante que eu voltava para casa Olha- todos os dias pensando, meu Deus, tem cor na música. Tem. Ela disse que tem e a gente via, eu conseguia ver isso, era tão inacreditável, Dani, de verdade que faz com que a gente se apaixone de uma tal forma que você não consegue ver o mundo diferente disso. É exatamente quando você viu algo, não tem como você desver mais, aquilo te abre a mente e os seus olhos. E por isso que essa era a minha pergunta, que você acredita que quem canta seus males espanta? Ah, com certeza. É um dito popular, né? E quem canta reza 2 vezes, tudo isso. Quando a gente canta, a gente tá, aquela essência de Deus, né, que a gente falou, a gente tá botando em vibração com a pura essência de Deus, né? Deus tá vibrando o tempo todo o planeta vibra quando ele gira, quando o sol nasce, quando se põe. E aí, quando a gente canta, a gente está em conexão com Deus, com o divino, né? Se a gente parar para pensar que cada notinha tem a sua frequência, 440 Hz, que é aquele lázinho, né? A nota lá que todo mundo afina, que a gente escuta uma orquestra afinando e tal. E depois as outras notas todas têm essa frequência. E os animais escutam essa frequência, os animais se guiam pelas águas por frequências. E os morceguinhos, né, também, mesmo não enxergando bem à noite, que eles são meio ceguinhos, por frequências sonoras. E aqui a gente está envolto de frequências sonoras. Então Deus está presente o tempo todo, em tudo, na nossa respiração, no nosso coração e nas frequências sonoras do planeta, da nossa voz, né? Então quando a gente canta, a gente está reformulando a tristeza que o mundo traz, as coisas que às vezes os canos que a gente entra, é uma maneira que Deus fala assim, canta meu filho, canta que eu tô no teu canto, canta que eu tô na tua voz, canta que eu tô aí com você, né? Então cantar é o Divino Espírito Santo com a gente, né? Aquela coisa que Jesus fala, eu vou, mas eu deixo com vocês a paz, eu deixo com vocês o meu espírito. E o Espírito de Deus é música, gente. É som, é vibração, Verdade. né? Você ia colocar para cantar para nós? Eu vou porque tem momentos... Eu sou chorona, primeiro que eu sou sagitariana, né? Eu também sou emocionada e eu tô me segurando aqui. Sagitariana, gente, eu sou chorona, todo mundo sabe lá. O tio Gui até tira sarro de mim. Olha lá, a Dani já tá chorando, né? Eu chorava durante os ensaios. Quantas vezes eu voltava para casa chorando e não acreditando que eu estava vivendo todas aquelas coisas. A imersão com o maestro foi O impactante. Federico é Federico. sensacional demais, né? Ele fala muito das cores, dos sabores, né? Sim, de sabor, de cheiro. Vamos lá, Cante. canta, canta mais. Começa com esse piano. Canta, canta. Canta, canta, esquece a tristeza. Canta, canta. Olha agora. E agora, ó. Esse ar é o vento, as cores, a vida, nossa família, o amor. Canta. Não espanta. Vai sempre cantando mais e mais.
Canta pra não chorar. E de novo os as. Ah. Então essa coisa, canta, canta, canta mais, tá triste, canta mais, tá feliz, canta mais, teus alunos estão superando as dificuldades, canta mais, né? É isso, sabe? É isso, eu acho que essa música me representa, é a música do meu todo dia, é a música que me bota pra cima. Esses interlúdios de são vocalizes, são é uma sequência sonora e melódica que te leva à alma, né? Que reelabora dentro de você de alguma forma a tristeza, às vezes a injúria, às vezes a vontade de não fazer nada. E aí você fala, não, eu vou cantar mais, sim. Você sabe que isso, a música tem esse poder também de ligar as pessoas, ligar gerações e memórias e sentimentos, né? Sem eu saber, eu cantava para Luísa, não me lembrava, não sei se minha mãe talvez um dia comentou isso, mas eu me lembro, eu cantava para Luísa muito bebezinha, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus decidem se encontrar. Então, e minha mãe disse que cantava a mesma coisa para mim. E eu, mãe, você nunca me disse isso. Isso ficou gravado dentro de mim. E eu pude cantar para Luísa sem perceber, sem saber que era aquilo que eu ouvia também. Foi tão lindo. Que lindo! Que lindo, Mar. Conexões. Olha os teus, Tom Jobim também. Letra de Vinícius, né? É linda essa música. A música que você cantou eu não conhecia, viu? Mas achei muito linda. Ainda mais com a sua explicação. É por isso que eu falei, não tem, e ela vai longe, ela é longa a música, então tem momentos assim de interlúdio só do piano, a gente percebe Chopin ali presente, coisas que o Tom Jobim ouvia, ele escutava muito, a base dele foi música erudita, né? Debussy, e aquela coisa do piano, das sequências. E aí isso vem Marianelli para mim, isso vem essa coisa de vou fazer música, quero viver disso, quero... né? Eu sou muito grata aos meus pais, porque não é fácil você escutar de um filho, eu vou viver das artes, vou viver da música, né? E assim, depois eu ainda fiz cursinho, aquela coisa que a gente tem que fazer, né? Quero prestar vestibular. Eu tinha dentro de mim que era as artes, mas você fica com medo. Eu prestei medicina durante um tempo. Meu Deus. Porque você tem que fazer medicina, você tem que fazer odonto ou direito, sabe aquela coisa? Né? E nessa época foi triste, porque eu fechei o piano, eu pintava óleo sobre tela, gosto de escultura, tenho umas esculturas em casa. E aí fechei o piano, parei com tudo que tinha de artes, né? Eu coloria as coisas, enfim, parei para poder estudar, passar em vestibular. E foi muito triste para mim. Até que chegou um momento que eu falei, não dá, aquilo estourou, né? Não dá, preciso voltar. Aí voltei com a pintura, né, pintura de óleo sobre tela, pintei um monte de tela, dei pra um monte de parente. Na casa da minha mãe tem umas telas. Aí veio aquela coisa, vamos fazer artes visuais? Bora, vamos fazer artes visuais. Aí prestei artes visuais. Prestei em tudo quanto é coisa que apareceu. Unicamp, Unesp, UEL, tal. Passei em tudo, porque eu tinha estudado bastante, né, para o vestibular, que era mais concorrido para medicina. Resolvi ir para Londrina, para UEL. O meu irmão mais novo foi comigo, que ele queria prestar vestibular também e tal, e foi estudar, fazer cursinho por lá. E lá na UEL, o SECA, que é o Centro, né, de Artes, o meu curso de artes visuais era no período da tarde. E de manhã tinha o curso de música. Perdão, meu curso era de manhã. À tarde tinha o curso de música. E eu me inscrevi numa oficina à tarde de restauração de peças indígenas. Eu amo essa parte, né, da nossa raiz indígena, nossa raiz africana. Então. E tinha um laboratório lá de argila, que eu amava manipular argila e tal, as esculturas, e me inscrevi na oficina. Fiquei muito amiga da professora, que me dava carona e tal, e em troca das caronas ela me dava um saco de argila enorme para eu limpar.
Porque a argila de escultura, ela não pode ter um fiozinho de cabelo. Se na hora que você leva para queimar, ela estoura, ela quebra, ela trinca. E eu ficava horas limpando aquela argila, e aquilo era gostoso, uma argila gostosa de mexer, mais macia e tal, para escultura. Eu limpava toda a argila, ela me pegava em casa e a gente ia para a oficina. E a oficina da tarde eu escutava o som dos pianos, né? E é lógico que eu ia lá, né? Com a mão cheia de argila, não podia nem mexer no piano. Até que um certo dia eu tava com a mão limpa e tal, e tinha uma sala aberta e o piano tava aberto. Não tinha ninguém, eu entrei e comecei a tocar. E comecei a tocar Eu Sei Que Vou Te Amar, que é uma música do Tom Jobim que o Mário, né, ele me ensinou. E eu escutei atrás de mim assim, oi amiguinha. Eu olhei, professor Mário também, Mário Loureiro, né? Mário Loureiro, um anjo na minha vida, um anjo. Aí o Mário entrou, nossa, você toca? Toca. E começou a conversar comigo. Por que você está fazendo o curso de manhã de artes visuais? Você tinha que estar aqui fazendo música. Eu estava no 2º ano já de artes visuais. E comecei a cantar, enfim, a gente teve uma conversa longa, ele falou, viu, você quer que a gente entre em contato com a sua família para você transferir o curso e tal? Você está no curso errado, você tem que fazer música. Aquilo me balançou muito, 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 muito. Falei, não precisa, eu converso em casa. Aí veio a esposa dele, a Helena Loureiro. Eles estão lá até hoje, na UEL, dando aula, trabalhando lá. Enfim, eu estava no meio do curso de artes visuais. E conversei com a minha família, falei, viu, acho que eu vou trocar, né? E aí, por isso que eu falei da gratidão, né? Minha mãe prontamente, meu pai também, não, tudo bem, se você não tá feliz, você tem que fazer o que você quer. Aí voltei para Ourinhos, meu irmão também voltou. Eu tava no meio do ano, voltei a estudar piano loucamente, porque a prova tem uma prova específica, ferrada, de tocar, cantar, solfejar, tudo à primeira vista. Tem uma prova que eles fazem, uma triagem. E voltei a estudar piano loucamente, cantar, solfejo, pá. Prestei o vestibular, passei de novo, fui embora para Londrina de novo. E agora fazendo música, que era o que você Música. gostava. E aí o Mário Loureiro me adotou, né? Aí fui dar aula, meu primeiro emprego que eu tive lá, fui dar aula na escola dele, de canto, de técnica vocal, que eu já tinha uma base, de piano iniciante. Ele me ajudou muito, porque foi uma época bastante difícil em casa, que meus pais se separaram, então o provedor da família, né? E minha mãe agarrou com todas as forças, trabalhando cada vez mais, minha mãe é muito guerreira. Meu irmão mais velho assumiu as coisas da família também, meio que o lugar de pai, sabe? Eu devo muito a ele, muito a eles. Para conseguir terminar meus estudos. E aí comecei a trabalhar na escola do Mário, levei meu piano embora para um apartamento pequenininho que eu morava, para dar aula de piano em casa, para poder me sustentar ali. Virei síndica do prédio para poder me sustentar, para terminar os estudos. E as coisas deram certo, Deus é mais, né? E aí o Mário também me apoiando, montou um projeto e a gente começou a cantar. Aí, no último ano de faculdade, veio o meu filhote, o Rafael, que hoje está com 25 anos já, formado em psicologia. E eu cantava essa coisa da memória da vida intrauterina. Eu cantei com ele, eu participei desses projetos, né? A gente foi para Maringá, apresentando vários musicais que nós montávamos juntos. E um deles muito forte, falando sobre a questão social, sobre racismo, sobre a fome, preconceitos. E eu com uma barrigona de quase 9 meses, cantando ainda, eu tinha um papel importante numa peça, porque eu era amiga de uma das personagens que ganhou nenê, né? Eu grávida e ela grávida também, na peça. E na peça éramos grávidas também, real. Ela ganha nenê sozinha num barracão, que é uma música da Fátima Guedes, que chama Mais Uma Boca. E eu precisava, na peça, encontrar o João, que era o pai da criança, para avisar que ela ganhou nenê, abandonada. Entende? Vai correndo ver como ela tá feia, como ela tá acabada, e você tem que ajudar para que essa criança não se torne mais uma boca. E eu lá com aquele barrigão, entrava cantando: quem de vocês se chama João? Eu vim avisar, a mulher dele deu a luz, sozinha no barracão. E aí a plateia chorava, berrava. E o Rafa dentro de mim me socava com o pé. Porque era uma música aguda, que eu tinha que impostar a voz e usar o apoio diafragmático. Então eu apertava ele.
E foi um baita nenê. O Rafinha nasceu com mais de 4 quilos. Olha o meu tamanho. Meu Deus. E o Rafinha, nossa, mas pá, aqui no estômago. Eu terminava essa música com refluxo de tanto que ele me chutava. Mas, depois, né, quando ele nasceu e tal, e sabendo desse esquema da vida intrauterina e tal, né, eu cantava mais uma boca, cantava mais um monte de música. E, de fato, ele não só se acalmava, como ele balbuciava. Ele ficava... tentando meio que cantar comigo, né? Super bacana. Então, quer dizer, demos voltas, né? Num assunto foi amarrando o outro, e veio o outro, e veio o outro, né, Você Mar? contou qual foi a música que te fez entrar no curso, porque você passou por uma prova, né? Foi Eu Sei Que Vou Te Amar. Claro. Por quê? A música Eu Sei Que Vou Te Amar, quem que me ensinou no piano? Marionelli, né? Com as aberturas super bonitas, harmônicas, e as introduções que Tom Jobim fazia e tudo mais. Eu decorei essa partitura e botei voz. Então eu toquei e cantei. Meu Deus. E Vai cantar pra nós, né? com certeza. Vamos lá. É uma música muito linda. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Ai, Vai chorar. Ai, ai. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. linda. E essa música, ela traz, né, lembranças, ela traz Ah, profundidade, emoções. demais. Eu sei que essa tua, mas a tua volta há de apagar, que a ausência tua me fez. É um amor que transcende toda a nossa humanidade, eu acho. Uhum. Vinícius, né? Sim. Vinícius era um apaixonado. Né? Ele se casou 40 mil vezes. Encontrou muitos, eu sei que vou te amar. Ele fazia um sucesso, uma poesia mais linda que a outra para os grandes amores. Mas fora isso, né? Essas histórias dos compositores e tudo mais. É uma música muito profunda, né? Tem uma carga emocional muito grande na minha vida. Não só pela entrada no estudo oficial, na graduação, mas depois ao longo da minha vida, né? E por isso Tom Jobim, sabe? Me marcou. Aí depois também na UEL, eu cantei outras coisas. Eu cantei muito Noel Rosa. Quando eu conheci profundamente, né? Porque eu conheci a Noel Rosa da marchinha de carnaval do Arlequim com a Columbina, né? Um perro apaixonado e tal. Um perro apaixonado que vivia só cantando, né? Essa coisa e tal. Por causa de uma Columbina acabou chorando. Foi assim, né? Mas aí eu fui conhecer Noel Rosa, o lado dele social também, que ele falava. Fui conhecer Conversa de Botequim, que a gente trabalhou articulação. Como é que é? Conversa de Botequim, gente? Puxa vida. Eu sou péssima por nomes. Talvez eu conheça a música, mas não... Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. E papapipipopopó. Enfim, você não consegue nem respirar ao longo, né? Aí Noel Rosa,
Dorival Caymmi, gente, meu Deus, a gente conhece. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Nália, Que inclusive faz parte do do repertório. repertório da Noite da Voz, Pode né? falar que a gente Claro que tá pode. chegando aí, gente. Noite da Voz, cadê aquele panfleto maravilhoso que eu Ai, trouxe que aqui? lindo. Aqui, então, a gente tem ó, o Centro Cultural Special Dog, né? Os cursos que a gente oferece, gente. Centro Cultural é uma luz nesse planeta, uma luz aqui nessa Santa Cruz do Rio Pardo, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre as atividades de lá. E aí a gente tem a Noite da Voz, que vai acontecer agora no final desse mês de maio, dias 30 e 31, às 20 horas, lá no Palácio da Cultura. Eu estarei lá na primeira fileira, Com porque sou certeza. uma eterna apaixonada por esse coral. Luísa, desde os Luísa. 3 anos, ela entrou bem pequenininha e ainda não podia. Mas aí a gente deixou que ela participasse, né, o pessoal? Tá. Deixou que ela participasse mesmo muito pequenininha. É. E o quanto isso foi uma peça fundamental para a Luísa e o quanto ela se desenvolveu com a música e com o relacionamento com a música especificamente, porque em casa a gente procura ouvir sempre muitas coisas. Eu tive muita influência durante toda a minha adolescência. MPB, eu ouvia muito isso, muito MPB. E escuto junto com a Luísa. E cada vez que ela vem do ensaio e ela canta alguma coisa, eu canto junto com ela, ela para assim, ó. Você conhece essa música, mãe? E eu falo, sim, vamos cantar. E nós cantamos juntas sempre. E eu sou uma eterna apaixonada por isso. A Luísa vai mega bem, né? A Luísa, assim, sempre, né? Numa ascendente. Ela respira arte, né? Ela é circo, ela é dança, ela é movimento, ela é caras e bocas, ela é música, ela é demais. E como que faz, Dani, para entrar no Centro Cultural? Então, aí tem o site, né, que a pessoa faz inscrição naquilo que ela pretende ingressar, no instrumento e tal, no canto coral. E aí eles passam por triagem. No canto coral a gente faz uma triagem com as crianças para ver se tá tudo bem, se não tem nenhum probleminha respiratório, alguma coisa que precisa ser tratado, né? Pra gente poder trabalhar com a voz dessa criança ali. E no instrumento também, os professores procuram saber se já toca ou se é iniciante. E tem uma lista de espera, dependendo daquilo que a pessoa está pretendendo fazer. Tem instrumentos que são mais concorridos, violão, né? Todo mundo quer tocar violão, todo mundo quer tocar guitarra. Porque não é grupo, é individual, né? Ele fica muito mais próximo. Exatamente. Então é isso. E a gente sempre tem ali momentos de triagem vocal. Quero até deixar convite aí, principalmente para os rapazes, para os meninos, para os homens, para as vozes masculinas. Quem canta grave, quem canta agudo, de voz masculina, a gente sempre está precisando muito. Para as crianças, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim, toda essa faixa etária. Podem se inscrever, que a gente chama para escutar, a gente encaminha para o grupo que a criança vai poder desenvolver as suas potencialidades, né? Acho que a gente pode até deixar na descrição legal. do Do episódio, o link para se inscrever. Ótimo. para ficar mais fácil o acesso. E Dani, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu trabalho como locutora. Tá. Eu faço locução comercial, mas eu nunca cantei. Ah. E tem muitos ouvintes que falam, nossa, se daria certo cantando. Só que judiação, eu cantando em casa, só Jesus na causa. Quem não tem o dom do canto, quem não tem pessoas próximas que são músicos, é possível aprender a cantar? Esse foi um dos temas que eu explorei, que eu estudei quando eu fiz o TCC para concluir o curso de graduação. Foi esse tema, desafinação vocal, né? Que é uma coisa que é um monstro, né, na cabeça das pessoas, nem você falou, que não tem o dom de cantar. A palavra dom, eu não uso muito, sabe? Eu sei que é uma palavra que ela tá corriqueira, ela virou... Porque dom dá a impressão que, assim, os deuses do Olimpo abriram os céus e derramaram Em algumas óleo pessoas. dourado em algumas pessoas, né? Uhum. E quando a gente fala de música, que a música é inerente ao homem, que a música ela nasce com a gente por causa de tudo aquilo que a gente falou no começo da conversa, que o som está presente em tudo que a gente faz, Uhum. falou, já está cantando. Só que a música, ela traz uma carga cultural. Então, por exemplo, a afinação de alguns grupos, a afinação de alguns... vamos supor, na Europa tem lá um povo que afina microtons, né? Que canta em microtons. Sei lá,
na China, no Japão, na Índia, entende? Uhum. Então, é muito cultural as escalas de afinação. Então, a escala de afinação numa região, ela vai ter o pá, 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 parará, que é a nossa afinação, que a gente chama de diatônica maior, menor, né? E aí, em alguns outros grupos de pessoas, não. Vai ser uma outra afinação. Né? Microtons. E isso é muito cultural. Então, afinar, ter um padrão de afinação, não depende de um dom. Depende da cultura que você está inserida. E daquilo que você foi estimulada desde criança a cantar. Se você tem uma família que canta afinadamente, dentro do padrão da tua cultura, e você está inserida nesse meio, ouvindo coisas bem afinadas e cantando, já sendo estimulada para isso, você tem chance de ser um adulto mais afinado. Você tem chance de ser um adulto que vai dominar um pouco melhor sua voz. Se você desde pequeno recebeu estímulos de ensino musical, estudou um instrumento, está tocando instrumento, está cantando, também, que nem a Luísa. Ela com certeza vai ser muito melhor até que os pais dela que estimulam em casa, mas é porque ela está estudando, ela está tendo chance de estudar música, né? Não sei a sua infância, a sua história de infância como foi, mas talvez hoje a questão do seu canto, da sua voz cantada, você esteja refletindo uma ausência de boas referências de voz afinada ou de um estudo de quando você era criança que você não teve no estudo da música. Sim, não tive e não tinha uma referência. Aí. Agora, é possível buscar afinação? É possível, sim. Isso pode ser uma coisa demorada em alguns casos? Pode. Pode. Por quê? Porque tem a ver com a percepção da pessoa. Se eu te perguntar, fala uma palavra que você nunca ouviu falar, você consegue falar pra mim? Não, que eu nunca ouvi. Nunca ouviu. Agora, se eu falo pra você, kokorô, repete. Kokorô. Kokorô. Kokorô é coração em japonês. Né? Kokorô. Então, você escutou kokorô e você repetiu kokorô. Se eu cantar pra você, kokorô no ito, aí você vai tentar cantar como eu, kokorô no ito, que é um trechinho de uma música japonesa, que fala da linha do coração. E aí você vai começar a repetir isso. Então, cantar é muita percepção. Você percebe, você ouve, você decodifica no teu cérebro que tom que tá indo. Se tá indo pro agudo, pro médio, pro grave, e você tenta reproduzir isso. Então tem que ter um trabalho com essa pessoa, no caso, com você. Se você quer cantar, usar a tua voz falada para cantar em outros tons, é um trabalho de percepção. Vamos cantar a escala, vamos localizar onde que fica o do, o ré, o mi, o fá, né? Quanto tempo isso vai levar, vai depender do teu avanço, do grau que a tua percepção está absorvendo e toda a informação cerebral que você vai dar para os comandos musculares para tua prega vocal fazer isso, entende? Entendi. Tem gente que demora mais, ou tem gente que às vezes vai afinar, mas vai sempre depender de um instrumento de apoio, ou alguém cantando ao lado, afinado para essa pessoa afinar. Tem um livro que eu estudei, que chama Desafinação Vocal, que é da Silvia Sobreira. Ela é uma das únicas no Brasil que escreveu sobre desafinação vocal. E existem doenças. Existe, por exemplo, uma doença que chama amusia, que está relacionada à pessoa que não consegue escutar música, ela não entende música como a gente. A melodia, o sentimento, ela entende música como um ruído, e um ruído agressivo. Nossa, interessante. Então, às vezes, é até uma doença que acompanha. Se a pessoa tem um autismo muito severo, e ela escuta música, ela vai se irritar com aquela música, ela vai ter uma aversão àquela música. Por isso que às vezes eles até usam aqueles protetores auriculares, né? Para que o som seja um pouco menos agressivo aos ouvidos deles, né? Exatamente. Né? E existem pessoas também que não têm alguma outra doença, né? Mas que lá dentro no cérebro as sinapses cerebrais, elas não acontecem de forma que o som vai fazer sentido para ela. Então, por exemplo, cantei um agudo. Pá, essa pessoa vai. Pá, pá, você pede para pá, e a pessoa pá, pá, não chega no pá, nesse tom. Porque ali dentro dela, ela escuta, ela não tem amusia, mas ela não consegue decodificar como um som agudo e mandar essa mensagem para a voz dela chegar nesse ponto. Aí são casos mais complexos que a gente tem que trabalhar de outra forma, né? Entendi. Não é tão simples, mas é possível. É possível.
E a Silvia Sobreira classifica a desafinação, né? O desafinado dependente, que ele vai afinar se ele tiver um instrumento apoio ou alguém cantando com ele, né? A pessoa que canta independente de nada, canta a capela, que nem eu tô tentando fazer aqui, tem hora que sai uma nota fora ou outra, mas que se defende ali sem precisar de um instrumento de apoio, né? E a pessoa que vai afinar 30%, 40% da música, o restante vai acabar batendo numa nota diferente e tal, né? Então isso é assim. E por isso que é importante a gente estimular desde pequeno para essas dificuldades não acontecerem depois, né? E isso ser superado e a pessoa evoluir. Lembrei de outra música do Tom Jobim. Ah, por favor. Desafinado, gente. Se você disser que eu desafino amor, Você conhece. saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Olha as notas, né? Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que o desafinado também tem um coração. Verdade. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, que esse é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. É muito lindo mesmo. Também não Legal, conheço né? essa música. Não, ele recebeu uma crítica dizendo que a bossa nova era uma música desafinada. Porque a bossa nova, ela tem a raiz no samba, Uhum. mas só que ela tem influência do jazz. E aí ela tem umas cadências, umas sequências É melódicas, umas nuances muito altas e baixas e fica assim o tempo todo, né? não é? E notas inesperadas. É um negócio torto, né? E aí, enfim, as críticas, né? Quando saiu o LP deles, que era Canção do Amor Demais, na voz da Elisete Cardoso, com Garota de Ipanema, vários músicas que fizeram sucesso da Bossa Nova, a galera não entendeu muito o que era aquilo. Meu Deus, que música difícil de cantar. Meu Deus, que batida do violão diferente que é essa, né? Que era a batida do João Gilberto, que ele tocava violão assim, com essa mistura de samba e jazz, e virou a bossa nova, né? Aquela coisa nova, diferente. E aí veio a crítica: não, mas essa música do Tom Jobim é muito difícil, essa música do Tom Jobim soa desafinada, essa música do Tom Jobim é torta, e é uma coisa meio sem sentimento e tal. E aí ele faz desafinado. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao teu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E eu acho, e com isso, eu acredito que, olha só a letra da música e como as pessoas, elas se relacionaram com a música. E mais uma vez mostrando a nossa humanidade falha, porque a gente tem medo do novo, tem medo daquilo que a gente desconhece. Por que um violão assim? Por que uma nota tão difícil? Porque não era o que eles estavam acostumados, então causa muita estranheza. Mas pensando sobre isso, eu me pego perguntando sobre a música de hoje, o que é feito hoje, o que é produzido hoje. Também é muito novo e estranho aos nossos ouvidos, aos meus, e digo por mim, mas eu acredito que para mais pessoas me causa estranheza também. Será que a gente tem esse olhar muito crítico, o que na verdade pode ser algo diferente, como foi a Bossa Nova? Com certeza. Claro, sempre existiu coisas ruins, digamos assim, né? Músicas com letras de baixo calão, com letras que não trazem nada em termos de
mensagens, né? Ou que depreciam a mulher, que menosprezam a mulher, que desvalorizam a mulher, que falam de tantas coisas, né? Isso sempre teve, sempre vai ter, sempre vai existir. Mas tem coisas muito lindas chegando, né? Tem uma artista que foi indicada ao Grammy e tudo mais, que é a Dolce. E ela faz uma mistura de rap com vários outros ritmos atuais, e ela dança, e ela fala sobre preconceito, e ela surgiu do nada, assim, sabe? É muito bacana. Eu sou muito feliz, assim, em termos do meu contato com meu filho, o Rafa, né, 25 anos e tal, e ele me apresentou tanta coisa do universo dele, mesmo a Lady Gaga, que ele foi no show da Lady Gaga, meu coração ficou nessa, mas foi pirado. E Bjork, né? Eu conhecia a Bjork, artista daquele clipe que ela lançou 3D, que você mexe o celular e você vê o fundo dela mexendo ao mesmo tempo, né? Sim. E aí, a Bjork tem uma obra maravilhosa. A Bjork é das antigas, ela vai completar 60 anos daqui a pouco. E o Rafinha escuta tudo isso, e artistas brasileiras e tudo, e vai me mostrando, mãe do céu, você tem que ver isso, mãe do céu, você tem que ver, né? E assim, tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa. Basta a gente abrir, expandir a mente, escutar isso com os ouvidos da atualidade, com os ouvidos dos nossos jovens, né? Com os anseios que ele tem, os nossos jovens. Eu dou aula para os jovens lá na ETEC, FATEC, de artes visuais. Gente, eles é assim, é assustador, eles são irrequietos, eles não param, e é o celular na mão, é o mundo na mão. Você tira o celular porque não pode usar o celular na sala de aula, eles ficam irritados, eles querem conversar, eles querem, sabe? Porque é assim, gente, a juventude está assim. E aí você precisa conhecer o que eles gostam para você poder se comunicar com eles. Você precisa ouvir o que eles ouvem, você precisa tentar entender os anseios, né, o que eles têm. Então precisa abrir, expandir a cabeça. Eu tenho um pedido, posso dar um pedido? Direito a uma música, posso pedir música? É lógico. Ai, canta a Elis, que nós apresentamos o ano passado na Noite da Voz. Eu sei que é um pouco difícil, porque tem muitas vozes juntas, né, que nós fizemos. Qual que era a música dela? Fez? Meu Deus, me faltou agora a palavra. Não é reencontro. O Redescobrir? Redescobrir. Como se for a brincadeira de roda. Ih, deixa eu abrir a letra aqui, ó. Já falhou. Jogo do... Eu ia dizer... Na dança das mãos. Ai, vamos junto, Mar. Peraí. Porque na minha cabeça tá aquele arranjo do Federico de 9 vozes cruzando. 9 vozes, Esther. E eu tô impressionada, porque todas as músicas, ela lembra a letra, assim, ela traz lá do fundo. Eu fico, meu E o nome Deus. dos cantores todos, e dos artistas, e dos livros, e das pessoas que fizeram. Meu Deus, os professores. Ai. Sonho de consumo essa memória. Não, anda ruinzinha, viu? Tá precisando melhorar. Redescobrir, né, Mar? Você vai cantar comigo? E eu vou aqui, ó, só na E a letra mãozinha. pra você. Depois você pede uma música pra você cantar junto. Mas eu não Ai. sei cantar nenhum. Mas você sabe que tinha uma da Elis que eu ia contar sobre na faculdade de Tom Jobim. Me lembra que é o Chovendo na Roseira, tá? Então, se der tempo também, vamos lá. Como se for a brincadeira de rosa, jogo do trabalho na dança das mãos, no suor dos corpos, na canção da vida, o suor da vida no calor de mãos, como se for a brincadeira de roda. Jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de mãos, como se for a brincadeira de roda. Jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de mãos. É do Gonzaguinha essa música, né? Elis grava. Que lindo! E nós cantávamos, Esther, com grupos, cada um num tempo diferente. Foi assim... E uma que eu gosto desafiador. muito do Gonzaguinha é o que é. Nossa! Que essa é muito linda. Sementes do amanhã, né? Sim. Vida, fé no homem, É no que virá. nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
demais, né? Muitas músicas boas. Mas como você falou, né, a música da atualidade nos assusta muitas vezes por causa da letra. Eu acredito que a parte instrumental, a sonora, os ritmos me agrada bastante em alguns estilos. Mas a letra nos assusta muito em algumas questões e as pessoas às vezes generalizam dizendo que a música atual toda é ruim. Mas tem muita música realmente boa. O novo MPB mesmo, as músicas que tem duplas ou cantores solos que estão trazendo, que são letras que pode somar muito na vida da pessoa. Eu acho, ó, assim, quem que na atualidade tem um trabalho, tá bom que ela tá na estrada há um tempo, né? A Marisa Monte. Eu ia falar dela agora. Meu Deus, eu ia falar, vamos cantar alguma da Marisa Monte. Meu Deus, que amor. Marisa Monte. Já bati no microfone 2 vezes. Marisa Monte, você Eu também. cantou a música que é uma música que você cantou com a sua irmã, não é? Qual? Tem também, né? É Amor, I Love You. Amor, I love you. Ai, que lindo! Vamos lá. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passa paixão. É o espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor, que está aqui. Amor, I love you. 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 Escutei sua voz, hein? Até que voz você dá pra gostou? cantar, por favor. Dá então? Vamos cantar com a gente lá no Centro Cultural, Quero. né? Também acho. Vamos trabalhar essa voz aí, ó. Então ela não é tão ruim assim. Então, senhorita, o que falta é trabalhar o lado cantado da tua voz falada, né? Verdade, eu vou... É algo, sabia, que eu fico pensando, entra ano, sai ano, eu sempre passo na frente, não é do Centro Cultural, mas tem algum local aqui da cidade, ali perto da praça onde acontece a feira, que tem aula de canto, porque tem uma placa, aulas de canto. E toda vez que eu passo ali, eu falo, gente, será que eu pego o telefone para eu entrar em contato? Pega. E eu nunca passo reto. Ah, é uma experiência incrível, né? Porque a voz cantada, ela já tem uma inflexão no dia a dia, né? A gente não fala que nem robô, vire à direita e siga em frente, né? As coisas de tal. A gente tem uma inflexão desde o, não acredito tal coisa, ou vixe, derramou leite, entendeu? A gente tem essa inflexão própria. E aí o canto, ela amplia essa gama de notas. É uma experiência... E quem canta seus males espanta, por favor, né? Então... Verdade. E Dani, tem mais algum momento marcante da sua história que você queira registrar pra gente? Ah, então, tem o lance dessa música do Chovendo na Roseira também, que aconteceu na faculdade, né? A gente precisava fazer uma avaliação final, assim, de performática, né? Foi um curso de licenciatura, mas eu tive uma sorte lascada, porque os professores que estavam naquela leva no ano que eu entrei, eram professores que estavam voltando de mestrado, Mário Loureiro, meu Deus, puxa, aí você falou da memória, como é que agora some tudo, né? Eu vou lembrando aos poucos aqui. A Fátima Carneiro, que foi casada com o Gabriel Levi, que é um músico agora da atualidade sensacional, que toca acordeon, toca no grupo Mauaca, ele vivia por lá, né? E tem uma galera que tá lá até hoje. E aí eles chegaram assim com aquela coisa, vamos deixar essa turma tinindo, fazer musicais com eles e prepará-los para performances individuais e em grupo e tal. E aí, eu sempre, essa coisa do piano, eu queria sempre tocar e cantar, alimentar isso. E o Tom Jobim, né? E Chovendo na Roseira é uma música que pra mim sempre foi uma música desafio. Porque ela não é muito fácil de tocar,
E ela tem o que a gente chama de alternância de compasso. Alternância de compasso é um negócio assim, ó. Você tem o andamento da música em 2 tempos, 3, 4. Então vamos supor, amor, I love you. Amor, I love you. 1, 2, 3, 4. 1, né? Enfim, marcha soldado. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2, né? Você tem pararararam, tam, tam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entende, gente? Tem a pulsação, né, motrística da música. 2, 3, 4. E Chovendo na Roseira mistura pulsações. Ela tá em 2, dali a pouco ela vira 3, dali a pouco ela volta para 2. É uma doideira. E ela tem, no meio dela, tem uma sequência de notas que é que é uma sequência que aquilo me trazia uma vontadinha de cantar. Eu achava aquilo muito lindo, né? Essa cadênciazinha dessas notas descendentes. E depois tinha um esquema no piano de quartas aumentadas, que é uma sonoridade muito arrojada para tocar. Enfim, eu queria tocar essa música. E eu falei pro Mário, né? O Mário Loureiro. Eu falei, Mário, a minha música para encerrar né, pra audição final do curso vai ser Chovendo na Roseira. Aí ele, vamos embora, amiguinha. Ele chamava todo mundo, amiguinha. Vambora, amiguinha, vamos treinar e tal. E ele me ensinou as quartas, me ensinou as cadências, os acordes. Ele é pianista, compositor. Inclusive, eu gravei uma faixa num álbum dele, tá no Spotify. Depois eu mando pra vocês. Isso, manda pra gente colocar na descrição. Bom, aí tá. E fiz a música pra encerrar, né? E contei com a ajuda de alguns amigos, o Gilberto Queiroz, um beijo pro Gilberto também, que foi meu amigo, grande amigo de faculdade. Trabalhamos juntos depois. Ele foi para Ourinhos trabalhar comigo lá. Trombonista, compositor, arranjador, maravilhoso. E aí fiz o Chovendo na Roseira. E a letra dela é muito linda, porque o Tom Jobim fez essa música depois que terminou de cair uma chuva. Ele foi morar numa casa bonita que ele construiu no meio do mato, respeitando as árvores e tal. E as rosas ali, a aguinha caindo nas rosas. E ele fazendo a letra e a delicadeza de toda essa música nesse momento, nesse retrato da vida ali, do dia a dia, do cotidiano. Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a textura. Aí agora, a frescura. A frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosas carregadas pelo vento. Um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Aí a parte do piano. Olha, o jasmineiro está florindo e o riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém. Acho que eu fui parar em outro tom da música nessa hora, mas enfim, precisava do apoio harmônico nessa hora. Ah, você é de ninguém. E aí no piano ele faz uns que parece o passarinho que tá pisando tico-tico, que tá pisando no molhado. Tem esses recortes sonoros muito inspirados no Villa-Lobos, né? O Tom Jobim, ele bebeu da água de Villa-Lobos, o grande maestro brasileiro. Villa-Lobos fugiu para uma floresta para poder ter contato com os indígenas, ter contato com o som da floresta, os bichos. E ele escreve sinfonias
que você escuta na flauta, que é o beija-flor, você escuta o canto do Irapuru, você escuta o som de macaquinhos, de vários bichos da floresta fauna brasileira, das árvores, né? Então o Tom Jobim, ele era deslumbrado por toda essa obra do Villa-Lobos, um apaixonado pela natureza, né? Por tudo. É encantador ver você cantando. É encantador mesmo. Eu fico viajando aqui. Eu também, eu tô imaginando os pássaros andando, as gotinhas de chuva caindo na roseira. Muito lindo mesmo, Dani. Eu amei passar esse tempo, passear com você pelas ruas de Santa Cruz. Queríamos saber muito mais sobre você, sobre a sua história, mas eu acredito que a gente já está um bom tempo passeando. Eu nem perdi a noção do tempo. Eu também, gente. Daqui a pouco acaba o combustível. E nós estamos aqui, mas para a gente finalizar e refletir, eu queria que você trouxesse para nós uma mensagem, uma reflexão sobre a importância da música na vida das pessoas. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer esse momento de contar minha história, contar coisas da minha infância, da minha juventude. Obrigada por estar em Santa Cruz, né? Obrigada a Special Dog por ter me trazido para cuidar, né, do Centro Cultural em 2014, da inauguração do prédio, e estar aqui até hoje, confiar tanta coisa nas minhas mãos, né? Assim, e acreditar que eu tenho ainda muito a oferecer e a colaborar para o projeto aqui, que é, na verdade, parte da minha vida. Tem 10 anos que eu estou trabalhando aqui, que eu conheci pessoas maravilhosas como a Marcela, estou conhecendo você agora, a família da Marcela e tantas outras famílias santacruzenses, não só a família Manfrim que me trouxe, mas tantas outras, coristas, os pais, todos aqui. E Santa Cruz me abraça de uma maneira incrível. Eu amo Santa Cruz, me sinto até muito santacruzense, amo minha cidade, amo Ourinhos, mas eu estou fazendo música há muito tempo aqui, arte há muito tempo aqui, vivendo aqui, né? Grandes emoções. Então, obrigada Santa Cruz, obrigada ao programa de vocês, ao projeto de vocês. Obrigada, Marcela. E o que eu quero dizer é que sem música fica tudo sem cor, fica tudo sem sentido, né? A música, ela fala além das palavras. A gente ouviu um trecho do Tom Jobim, do interlúdio do que não precisa falar nada. É um vocalize, é uma sequência melódica que cala o nosso coração pela intensidade que ela tem. Porque Deus está nisso, né? Então, assim, não vamos deixar de escutar a música, não vamos deixar de praticar a música, não vamos deixar de incentivar nossas crianças para que ouçam música, façam música, absorvam arte em todas as suas linguagens, porque isso vai salvar, isso vai criar um mundo melhor, isso vai salvar a criança de uma, sei lá, de desviar de um caminho, né? De cair nas drogas ou outras coisas ruins que possam acontecer. A gente vê tantos projetos como o Centro Cultural transformando vidas. A gente vê o Instituto Pacarelli lá em São Paulo, que a gente visitou, dentro de uma favela, resgatando vidas, e tantos e tantos e tantos outros que a gente vê. Não é à toa que todos os programas de TV, de auditório, tudo tem música, tudo. Nem nada acontece sem a música, nada. Você entra no mercado para comprar o teu arrozinho, o teu açúcar, tem música de fundo. Você vai num barzinho com teus amigos, tem música de fundo. Você vai numa academia, tem música de fundo. Teu celular para te acordar tem música de fundo. Tudo tem música, porque ela é a essência humana, é o som organizado em ritmo, em alturas, em intensidades, durações, em volumes. É música, não tem como viver sem música. E aí eu deixo essa mensagem: busque na música tua cura, busque na música teu amparo, busque na música tua mensagem para o teu marido, para quem você ama, busque na música tua mensagem para o teu filho, busque na música teu momento de ficar sereno, busque na música teu momento de gritar, teu momento de esbravejar, teu momento de se colocar, De alegria. De festa, teu momento de luto, teu momento de louvar, de buscar a tua essência. Busque nela que você vai encontrar, sempre tem uma música para Lindo, lindo mesmo. E a música, ela tá realmente presente em tudo na nossa vida.
Dani, muito, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Prazer te conhecer. Amei, viu? Dani, você ganhou uma hidratação capilar, um presente do estúdio Vanessa Ferreira Pomposa. Você conhece ela? Não conheço. Ela é aqui de Santa Cruz, maravilhosa, viu? Ai, que gostoso. Então esse presentão pra você. Presentão, gente. Como assim? Vocês me presenteiam de estar aqui contando minha história e ainda me dão mais presente? Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada, Vanessa. Que delícia. Ai, tô precisando. Marcela, sempre maravilhosa. Agradeço muito. Tô aqui chorando. Amei estar com vocês Eu também, nesse sim. Borbolê Mob. Ai, que foi muitas borboletas, gente. As borboletas já estão na nossa barriga, meu Deus. Vamos conversar com a Dani. Eu vejo uma poesia da Ruth Rocha, que chama Mil Pássaros no Céu, que tem a ver com isso que você me perguntou da música, né? Resumidamente, rapidamente, uma cidade que chamava Passaredo, que tinha 1000 pássaros no céu. E esses pássaros estavam lá cantando e colorindo as árvores e tudo mais. De repente, eles se organizaram no centro da cidade e partiram para um outro lugar. Todos os 1000 pássaros de Passaredo. A cidade ficou triste e eles procurando ajuda de cientistas. O que aconteceu? Aí o senhor Andrade, que era um cientista mais sábio de todos os sábios, foi com seu balãozinho e fez uma pesquisa em toda a cidade e descobriu que a cidade não cantava mais. Que as pessoas não iam para a praça mais namorar, não iam para a praça cantar seus cânticos, que as pessoas não estavam mais entoando seus hinos. E por isso os pássaros, em protesto, resolveram ir embora. E aí, o que ele fala? Cada um corre para tua casa, pegue seu instrumento e vamos tocar. E aí, naquela reunião, naquela praça, as pessoas ali alguém já pegou um violino e começou a ser o violino, alguém já começou a batucar, alguém já começou a cantar. E aos poucos a cidade começou a pulsar naquela alegria, naquele canto coletivo, que é a base, né? Pensa que nossas raízes indígenas, o que a gente mais fazia, que tem registros, né, de Marluí Miranda e tudo mais. O canto coletivo, ele une as pessoas. Então as pessoas de Passaredo começaram a cantar e os pássaros voltaram. Então, gente, tem que cantar, canta mais, canta mais, né? Sempre. Canta mais e vem cantar com a gente no Borbolê Mob. Agradeço você que nos acompanhou nesse episódio. Esperamos você no próximo. Quem sabe você vem contar e cantar a sua história conosco, viu? Borbolê Mob, parceria do Borboletando Podcast com o aplicativo de carros aqui de Santa Cruz e região, Via Mob. Beijo, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada.